Novo arcabouço fiscal deve ser entregue ao Congresso nos próximos dias. Senadores da Comissão sobre Yanomamis visitam unidades de saúde e se reúnem com o governador de Roraima. E ataques a escolas levam 5 comissões do Senado a marcarem debates sobre formas de prevenção. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. O Congresso Nacional recebeu do governo federal o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O texto estabelece metas e prioridades e vai ser analisado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024, entregue pelo governo ao Congresso nesta sexta-feira, de forma eletrônica, respeita o teto de gastos, que é a atual regra fiscal do Brasil, mas tem condicionantes de adaptação ao novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado nos próximos dias para a análise de senadores e deputados. O projeto da LDO agora segue para votação na Comissão Mista de Orçamento, presidida pela senadora Daniela Ribeiro. Segundo a proposta entregue, o governo estima que em 2024 o salário mínimo seja de R$ 1.389, o que significa apenas a correção pelo INPC, sem aumento real. O resultado primário deve ser de 0% e o PIB pode chegar a 2,34%. A proposta prevê que a inflação no ano, medida pelo IPCA, seja de 2,52% e que o dólar termine o ano que vem valendo R$ 5,25. A receita líquida de transferências foi estimada em 2,149 trilhões de reais, mesmo valor das despesas primárias, e as despesas condicionadas à aprovação do novo arcabouço fiscal totalizam 172 bilhões de reais. A proposta do governo para um novo arcabouço fiscal que pode substituir o teto de gastos deve ser entregue ao Congresso na semana que vem. A expectativa é grande entre os senadores. O teto de gastos está em vigor desde 2017. Ele estabelece uma série de medidas fiscais para impedir o governo de aumentar despesas acima do que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. Críticos da regra do teto sempre argumentaram que ela prejudica políticas sociais para as classes mais baixas. Nós esperamos que a proposta venha baseada em 2 fatores importantes. O controle das despesas, que é a questão fiscal, e também o espaço que possa dar condição ao governo de investir nas áreas sociais, sobretudo educação, saúde, que precisa de mais recursos para estimular a educação e também para o controle das doenças e investimentos para a construção de novas unidades. Eu já tenho, inclusive, na comissão, requerimentos de convite do ministro para discutir a matéria. A ampliação do teto de gastos em cerca de 145 bilhões de reais no final do ano passado para permitir a continuidade do pagamento da Bolsa Família de R$ 600 reacendeu a discussão sobre um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. A própria PEC da transição, que permitiu a ampliação do teto, estabeleceu essa obrigação do governo de enviar uma proposta nesse sentido ao Congresso. A nossa expectativa é de que ele seja, em primeiro lugar, algo que ajude o Brasil a não se enforcar. É super importante para o país que nós tenhamos uma âncora fiscal, que um tempo para quem está nos assistindo, às vezes pergunta para que serve isso. É simples, a gente não pode gastar mais do que recebe. Aquilo que está ruim pode ficar pior. Aqui pelo menos você conhece o que tem. Para você ir para um outro arcabouço, você precisa ter segurança do que está fazendo. E a PEC 46 eu entendo que seja mais prática, mais simples, mais inteligente. A comissão de senadores que acompanha a situação dos Yanomami esteve em Roraima esta semana. Os parlamentares constataram a situação precária do atendimento à saúde e ouviram pedidos de segurança permanente nos territórios indígenas.
A comissão temporária que acompanha a situação da comunidade indígena Yanomami fez uma visita à Casa de Saúde Indígena, CASAI, de Boa Vista, em Roraima. Os senadores constataram que o local está operando, mas que as condições não são as ideais. O local tem capacidade de atender 450 pessoas, mas atualmente há 732 indígenas abrigados. A maioria por problemas com doenças como a malária e também problemas respiratórios, inclusive a tuberculose. São 9 médicos trabalhando no local. Eles recebem ajuda de outros profissionais voluntários de instituições como Médicos Sem Fronteira, Força Nacional de Segurança e a Força Aérea Brasileira. Um hospital de campanha foi montado pela FAB para atender a população indígena. O local conta com estrutura para a realização de cirurgias e UTI. Isso que os senhores estão vendo é a retaguarda da CASAI. Então seria assim a sala de emergência? A oficial da FAB destaca que o tratamento médico de indígenas precisa ser diferenciado. Precisamos de agentes de saúde que garantam o final do tratamento, porque o indígena, ele é econômico. Então, se ele não está com mais dor, se ele não está com mais febre, para que eu vou terminar os 7 dias de antibiótico? O presidente da comissão que acompanha as ações, senador Chico Rodrigues, assegurou que o colegiado vai trabalhar para garantir melhorias na Casa de Saúde Indígena. Nós vamos trabalhar para que possa realmente melhorar o mais rápido possível, até porque está chegando o período de inverno e aí a assistência ficaria prejudicada. Eu quero aproveitar aqui em público e parabenizar o Comando Aeronáutico, a Força Aérea, pelo trabalho que tem feito, pelo trabalho que faz aí ao longo de tanto tempo, junto com as comunidades, ajudando e tendo aí um tratamento realmente muito bem feito na região. No segundo dia de atividades da comissão em Roraima, os senadores se reuniram com o coordenador do Departamento do Distrito Sanitário Indígena Yanomami. O órgão é responsável pela logística e também pela descentralização de recursos destinados à saúde indígena. Isso é claro, visível e é um fator recorrente que o governo federal vai ter que consertar e apoiar de uma forma muito vigorosa para que, na verdade, os problemas que aconteceram no passado não vão continuar acontecendo no presente. Na agenda de atividades aqui em Boa Vista, os senadores estiveram reunidos também com o governador do estado de Roraima, Antônio Denário. Entre os assuntos estava a retirada pacífica dos garimpeiros das terras indígenas. O problema hoje, praticamente lá, é em função do atendimento básico e de média complexidade aos indígenas. O apoio permanente aos indígenas para que eles não voltem a ser cooptados, como eles dizem, pelo garimpo. Os garimpeiros estão se retirando por conta própria, estão saindo e é nossa missão aqui apresentar uma proposta e uma solução que venha resolver esse conflito. A última atividade da comissão em Boa Vista foi uma audiência pública para ouvir representantes de órgãos do governo, de entidades e lideranças indígenas. O delegado da Polícia Federal de Roraima, João Paulo Correia, pediu mudanças na legislação com punições mais severas para o garimpo em terra indígena, além de proteção permanente das forças de segurança, tanto no controle dos rios como do espaço aéreo. A gente tem que ter bases com força de segurança permanente, bloqueando os rios, a força aérea controlando o espaço aéreo, né? E a gente aqui com estrutura necessária para fazer os levantamentos de imagens de satélite, como o senhor perguntou, para fazermos planejamento de ataque com frequência. Em Pequim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a comitiva de senadores participaram nesta sexta de encontro com o presidente da China, Xi Jinping, e ministros do governo chinês. Os senadores acompanharam a assinatura de atos de cooperação entre ministros brasileiros e autoridades chinesas. Os acordos facilitam as parcerias entre as duas nações nas áreas de comércio, pesquisa, tecnologia, meio ambiente e comunicação, entre outras. Estas parcerias agora vão ser analisadas pelo Congresso. Nas redes sociais, os senadores repercutiram momentos da viagem. Para o presidente Rodrigo Pacheco, a reunião foi o ponto alto da missão à China. O plenário do Senado aprovou nesta semana, entre outras propostas, a medida provisória que prorroga benefícios fiscais para empresas multinacionais brasileiras. O texto seguiu para promulgação.
A medida provisória aprovada nesta quarta-feira prorroga por mais 2 anos os benefícios fiscais para multinacionais brasileiras com subsidiárias no exterior. As renúncias fiscais estimadas em 4 bilhões de reais já estão previstas no orçamento, incidem na contribuição social sobre o lucro líquido e reduzem em 9% a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica para 6 setores: bebidas, indústria de produtos alimentícios, indústria de transformação, construção civil, extração de minérios e exploração de bem público. O objetivo é manter a competitividade das empresas no exterior e aproximar a tributação sobre o lucro no Brasil à dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso é um assunto que vem sendo tratado de uma maneira provisória, que foi feito por 8 anos. Nós estamos prorrogando para mais 2. É uma medida provisória ainda do governo Bolsonaro, de 21 de dezembro. Estão prorrogando agora por 2023 e 2024. Mas é evidente que agora, na reforma tributária, nós temos que aproveitar este momento para, em definitivo, a gente dar um tratamento isonômico para as empresas brasileiras, para que elas não percam a sua competitividade com as empresas multinacionais. Os senadores também aprovaram a equiparação da neurofibromatose às deficiências físicas e intelectuais para a concessão de benefícios. Entre eles estão a aposentadoria por invalidez, isenções no imposto de renda e o benefício de prestação continuada. A neurofibromatose é uma alteração genética que forma tumores externos pelo corpo, atinge a pele e o sistema neurológico, podendo causar também atraso no crescimento e na aprendizagem e defeitos ósseos, entre outros danos à saúde. Ainda não há cura. A proposta também determina a criação de um cadastro único de pessoas afetadas para futuras ações de saúde e proteção social. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Foi aprovado ainda o reconhecimento dos esportes da mente como práticas desportivas. Esses esportes devem envolver habilidades como disciplina, concentração, raciocínio lógico, paciência e inteligência emocional. Entre eles estão modalidades tradicionais, como damas, futebol de mesa, gamão, xadrez, bilhar e bridge. Casos recentes de ataques a escolas assustaram os brasileiros nos últimos dias. A Comissão de Assuntos Sociais vai fazer debate sobre o tema, incluindo a possibilidade de presença permanente de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas do país. A senadora Mara Gabrilli condenou a presença de armas nos estabelecimentos de ensino. Por isso, quer audiência pública para debater a presença de psicólogos e assistentes sociais e como viabilizar o pagamento desses profissionais. Esses profissionais de psicologia e de assistência social, mas não armas e polícia nas escolas, porque eu fico imaginando as crianças chegando, isso já está acontecendo, e toda a escola policiada, então já causa uma outra impressão, não é mais o lugar de brincar, né, como as escolas sempre foram. A sociedade está esperando de nós uma resposta. E se a gente olhar nos nossos e-mails, o que as pessoas estão pedindo? Psicólogo na escola, assistente social nas escolas. Então, eu acredito que, dado tudo que está acontecendo, essa audiência ela tinha que acontecer no mais breve espaço de tempo, porque já seria uma resposta que nós estaríamos dando por meio desta comissão à sociedade. E ainda dentro do tema violência nas escolas, foi aprovado o requerimento para que os responsáveis pelas grandes redes sociais em atuação no país possam vir ao Senado falar como a tecnologia pode auxiliar na prevenção de atos violentos, como os acontecidos recentemente. A gente precisa chamar a responsabilidade porque esse mundo tecnológico está aí para isso e a gente precisa usar a favor da vida e não contra a vida e só para o comércio. O Brasil precisa garantir que as nossas crianças, os nossos jovens, tenham acesso à educação pública de qualidade, justa, igualitária e que a escola volte a ser um espaço de acolhimento, de formação social e seguro.
Políticas de prevenção e repressão à violência nas escolas também vão ser discutidas conjuntamente por outras 4 comissões: a de Direitos Humanos, a de Constituição e Justiça, a de Segurança Pública e a de Educação e Cultura. As datas dos debates ainda não foram marcadas. A comissão mista que analisa a medida provisória que alterou para 37 o número de ministérios e o organograma da administração federal ouviu representantes da Casa Civil da Presidência da República e da pasta encarregada da gestão e da inovação no serviço público. Convidados para a audiência pública da comissão, os secretários adjuntos da Casa Civil e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos defenderam a proposta, argumentando que não haverá aumento de gastos. Essa implementação de novas estruturas, e isso é um tema que a gente gostaria de destacar desde o início da nossa apresentação, foi realizada sem o aumento de despesa. E isso foi possível mediante o remanejamento e a transformação de cargos e funções de confiança que já existiam na estrutura administrativa anterior do Poder Executivo Federal. Dentro do que já existia de recursos alocados para a estrutura do governo federal, foi feita uma reorganização que não houve qualquer tipo de acréscimo dos gastos com essas estruturas. Sem objeções à reestruturação do governo como um todo, o senador Esperidião Amin criticou a mudança da atribuição de demarcação das terras indígenas para o Ministério dos Povos Originários. Eu vou votar a favor de qualquer modelo ou desenho de gestão que o governo queira. Você foi eleito, tem o direito de organizar o seu quadrado. Né? Agora, quando mexe na atribuição de serviço público, as consequências vêm sempre depois. Elas vêm. Não dá para não ter consequência. O relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, prometeu celeridade na análise das 154 emendas apresentadas, de modo que a votação do relatório e o encaminhamento ao plenário ocorram dentro do prazo da validade da MP, dia 2 de junho. Este governo, ele quer o debate, exulta o debate e compreende que do debate pode sair as melhores contribuições para aperfeiçoar quaisquer medidas que o governo tem. Eu acho que esse é o grande bom ponto de comissão mista. O combate ao racismo é prioridade do governo, segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela participou de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, onde falou sobre metas e sobre a importância da sua pasta. Aniele foi recebida com entusiasmo pelos senadores e demais convidados. E logo na abertura da audiência pública interativa, o presidente da comissão, senador Paulo Paim, ressaltou o reconhecimento internacional da ministra. A ministra Aniele, rapidamente, é educadora, jornalista, escritora, feminista, preta, mãe de meninas, doutoranda, diretora do Instituto Marielle Franco e foi reconhecida pela revista Time como uma das 12 mulheres com mais destaque no mundo. Aqui, entre aspas, líderes, segundo a revista, líderes extraordinários. Durante quase uma hora, Aniele traçou um perfil da desigualdade racial com foco nas prioridades e iniciativas já em curso na pasta que assumiu no novo governo. O combate ao racismo em várias frentes, na educação, na garantia dos direitos, por uma maior participação de negros e pardos nos postos de comando, onde o seu ministério já vem dando um exemplo. Aniele fez questão de lembrar a mudança na lei que enquadra a injúria racial como crime inafiançável e imprescritível. Para a líder ativista, o combate ao racismo passa também pela mudança na comunicação. Além de professora de inglês, português e literatura, também sou formada em jornalismo, tanto na faculdade quanto no mestrado, e eu sempre acreditei numa comunicação antirracista, porque eu acho que só assim a gente consegue, para além de combater fake news, trazer pautas, né, que são relevantes para nós, para os estudantes, e pensarmos também como que a gente consegue, em conjunto, criar mecanismos, né, criarmos mecanismos de combate a uma comunicação que muitas vezes
Não sei se obrigatoriamente ou não, se porque querem ou não, se referem a pessoas negras como bandido tal faz tal coisa, mas aí um jovem branco é o jovem que fez tal coisa. Então, pensar um plano de comunicação perpassa também por isso, perpassa por nós cada vez mais entendermos a importância de nos comunicarmos, porque quem está na base, muitas vezes, precisa desse acesso popular. Então, nada mais popular do que ter uma comunicação antirracista num país que tem 55% da população preta. O senador Paulo Paim lembrou a necessidade de medidas urgentes para prevenir e punir as abordagens policiais violentas contra jovens negros. Precisamos enfrentar pontualmente um tema que para mim é essencial, a abordagem do agente de segurança pública e privada e avaliar a lei de cotas, lei que não perde a sua vigência, mas precisa ser aprimorada, assim entendo eu. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. E esse projeto de país é onde uma mulher negra possa acessar, permanecer diferentes espaços de tomada de decisão na sociedade sem ter a sua vida violentada, interrompida ou sem que ela seja assassinada com 5 tiros na cabeça. Que a gente tenha um projeto de país onde uma mãe e um jovem negro não sofra todo dia com dúvida de que seu filho vai sair de casa para estudar, trabalhar, se ele vai voltar ou não. Que a gente tenha esse projeto de país onde nossos jovens estudantes tenham acesso e permaneçam e consigam cada vez mais adentrar esse lugar que historicamente é de vocês. Menores de 16 anos vão ter garantia de assento perto dos pais nas viagens de avião, segundo o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Se em 5 dias úteis não houver recurso de senadores para votação no plenário do Senado, o texto segue para a Câmara dos Deputados. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para prever que as companhias aéreas deverão reservar assentos para crianças e adolescentes menores de 16 anos, próximos aos pais ou responsáveis, independente da cobrança de taxas adicionais. De acordo com a proposta, pessoas com deficiência e os acompanhantes terão direito ao mesmo benefício. Essa é uma preocupação que eu acho que, não só como parlamentar, mas como mãe, também sou mãe de crianças menores, mas fiz isso ouvindo a demanda que não era pequena com relação a essas reclamações e que, graças a Deus, hoje o Senado, de alguma forma, deu a sua contribuição, garantindo agora esses menores estarem nos voos, ter esse assento garantido ao lado dos pais. Os senadores também debateram uma proposta que prevê mecanismos de avaliação periódica de benefícios e incentivos fiscais concedidos pela União, estados e municípios a pessoas jurídicas. A proposta do senador Esperidião Amin foi relatada pelo senador Oriovisto Guimarães. No ano de 2022, foram mais de 300 bilhões de renúncia fiscal. Nós não estamos, nem eu, nem os que me antecederam, nem o autor, está pretendendo tirar subsídio ou vantagem de nenhuma empresa. Queremos apenas e tão somente que essas empresas, periodicamente, apresentem um relatório mostrando dados objetivos, quantos empregos criaram, como é que elas estão ajudando a preservar o meio ambiente, enfim, demonstrando objetivamente os benefícios que estão trazendo à população. Avaliar, repito, é fundamental e ter medidas que cessem os efeitos de um benefício, se ele não está atendendo aos seus objetivos, também acho absolutamente razoável. Mas a economia é algo complexo, E muitas vezes fatores alheios, fatores externos, acabam interferindo e, portanto, a gente tem que ter alguns cuidados. Esses incentivos, muitos foram criados há mais de 20 anos. Muitos estão completamente desatualizados, não traz mais nenhum benefício para a economia, não trazem mais nenhum benefício social, são inteiramente superados. O projeto de lei complementar foi debatido, mas houve um pedido de vistas e a votação foi adiada para a semana que vem.
A tecnologia do hidrogênio verde vai ser debatida pelo Senado durante 2 anos em uma comissão especial que foi instalada nesta semana. Hidrogênio verde é uma tecnologia de geração de energia limpa que tem ganhado espaço em governos e empresas de todo o mundo. A comissão especial do Senado, que foi instalada nesta quarta-feira, tem o objetivo de avaliar políticas públicas e priorizar projetos em tramitação no Congresso sobre esse recurso natural. O trabalho tem previsão de durar 2 anos, com 7 titulares e 3 suplentes, sendo o senador Cid Gomes, o presidente, e Otto Alencar, o relator. Uma das principais finalidades dessa comissão é criar um marco legal, referência, para que investidores hoje já dispostos ou interessados no mundo, né, e no Brasil possam ter a segurança de fazer os seus investimentos. O hidrogênio verde é obtido pela técnica de eletrólise, que separa o hidrogênio da água por meio de fontes de energia renováveis, como a solar ou eólica, sem emitir gases poluentes. O Brasil, ele tem um papel muito importante, inclusive a nível global, na produção, no uso local e na exportação do hidrogênio verde. E ele pode, sim, se tornar um ator ativo e inclusive, agregando valor no setor global do hidrogênio. No Ministério de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos um eixo estratégico voltado para energias renováveis e uma das partes desse eixo era justamente o hidrogênio verde, lá no Ceará, lá no Nordeste, inclusive, em Campina Grande, né, no Instituto Nacional do Semiárido. E, a partir dali, o desenvolvimento, né, do hidrogênio em si, né, essa transformação e depois a utilização desse hidrogênio em vários tipos de aplicações que nós podemos ter, como foi falado também pela doutora Mônica. A votação do plano de trabalho da comissão, com um cronograma para este ano de audiências públicas, votações e visitas externas, está marcada para 19 de abril. E nós ficamos por aqui. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.